Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, a ProExai, anunciou a abertura das inscrições para o programa Universidade Aberta Intergeracional, UNAB, de 2025, que vai oferecer aí oportunidades educacionais e também sociais para a população idosa, contribuindo a inclusão digital e também desenvolvimento cognitivo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora, mais uma vez, aqui no Rádio Opinião, a professora Ilka Serra, professora Ilka, que é pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da UEMA, não é isso, professora? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, uma alegria estar aqui com você mais uma vez e trazendo, né, notícias e informações de projetos que realmente são significativos para a nossa universidade, mas para o nosso estado também. Uma alegria estar com vocês. Dúvida. E para os nossos idosos, né, a melhor idade, né, alguns gostam desse termo, outros não, enfim, é idade, né, não existe idade, existe vivências, né? Acho que é isso que pode definir muito bem. E por falar em vivências, professora, essa é uma oportunidade gigantesca para vivências, não é isso? É isso, então, nós temos a nossa universidade, que funciona muito parecido com aquilo que acontece na UFMA também, né, com a UNIT, a Universidade Aberta Intergeracional, nós instituímos ela desde 2016, e com isso, né, já aí formamos muitos idosos nessa perspectiva dessa formação continuada, dessa formação de uma vivência para a educação idosa, e isso hoje faz muito sentido para a gente, principalmente quando a gente considera que o Brasil é um país que envelhece muito rapidamente, os índices de envelhecimento são muito constantes e têm aumentado muito. Só para você ter uma ideia, né, são números que realmente levam à justificativa dos programas das universidades e até mesmo para as universidades repensarem a sua função como universidades que são imprescindíveis na sociedade. Só para você ter uma ideia, o nosso percentual hoje de idosos no Brasil chega a 18%, e foi o índice que duplicou em 20 anos. Então, os estudos mostram que mais 20 anos esse número ele pode triplicar. E imagino eu que a sociedade ela não está preparada para esse envelhecimento. No Maranhão, o nosso índice é um pouco menor, né? Nós somos o quarto estado com menor índice, número de idosos. Estamos aí entre 11 e 11,5% da população idosa, mas esse índice de envelhecimento no estado do Maranhão, ele ainda é mais alto do que no Brasil. E a perspectiva desses cursos, né, que a UEMA oferece por meio do programa UNAB, são dois cursos de suma importância. Um voltado para a educação para o envelhecimento, que é um curso voltado para aqueles idosos que já são alfabetizados. São aqueles que querem trabalhar ou vivenciar uma perspectiva de empreendedorismo, de viver melhor socialmente, por meio de desenvolvimento cognitivo, por meio também do seu desenvolvimento físico. Então, é voltado realmente para um público de idoso. E temos um curso de alfabetização para idosos. Esse, sim, eu diria que é o menino dos olhos, né? Não só da universidade, mas uma perspectiva também muito forte do próprio estado do Maranhão, quando ainda temos índices de analfabetismo muito grandes, em todos os níveis, mas principalmente na população idosa. Então, o curso de alfabetização para idosos ele é voltado para um público de idosos que ainda não são alfabetizados. E o diferencial grande desse programa, né, que a gente tem uma alegria de apresentar como Universidade Estadual, uma política, né, do nosso reitor, professor Walter Canales, e também do governo do Estado, é exatamente distribuir esses cursos nos 20 campi da UEMA, que de uma forma, né, pioneira, é a primeira vez que a UEMA faz isso, nós ofertávamos em alguns campi, hoje nós ofertaremos em 20 campi da universidade, ou seja, em 20 municípios maranhenses, os dois cursos. São 1.200 vagas no total, né? Cada curso aí tem 30 vagas nesses 20 municípios, podendo chegar a um número aí maior de inscritos e que a gente vai ter total flexibilidade para estudar como encaixar esses idosos. Tem sido uma procura muito grande, Adalberto, a gente vê o quanto a população já de pessoas maduras, idosas, elas têm buscado essa educação que, penso eu, seja primordial para o momento em que nós vivemos. Quem não quer envelhecer bem, né?
Exatamente. E era justamente sobre isso, professora. A abordagem que eu quero extrair de você é justamente sobre esses números que você apresentou, né? Eles exprimem muito bem o que é o nosso país e em relação, a gente tem que fazer essas relações, né, com outros países mais desenvolvidos ou então até mesmo em um mesmo patamar de desenvolvimento, né? Em alguns locais, em outros locais do mundo, essa prioridade, né? Priorizar questões relacionadas ao bom envelhecer, né? Com atividades, né? Não só físicas, como atividades intelectuais também, porque é um desperdício gigantesco, né? Quantas pessoas a gente tem por aí com uma idade avançada, enfim, mas que tem uma atividade intelectual grande, né, expansiva, inclusive, né, e outras que não têm nem tantas atividades intelectuais, mas têm atividades físicas, né, que são boas, enfim, gente que está muito disposta ainda, claro, a viver. Essa que é a questão. Mas existe uma questão cultural e que a gente ainda não tem, e os números estão apontando, a maré está virando no Brasil, né, em termos de quantidade de idosos, mas ainda não temos na mesma proporção, claro, uma coisa de visão para justamente um bom envelhecer, né? O que ainda está faltando, professor? É claro que atitudes como essa, né, entre outras, são muito bem-vindas e são boas, e as universidades, naturalmente, elas são pioneiras, né, ou então estão na vanguarda de várias ações, e essas é uma delas, né? São umas delas, não só a UEMA, a UFMA também, enfim. Mas o que está faltando do poder público? Pronto, eu acho que você coloca aí uma situação que realmente é importantíssimo da gente refletir. Países, por exemplo, como os Estados Unidos, você vai em qualquer loja, você vai em qualquer parque da Disney, você vê uma quantidade de idosos muito grande trabalhando, sendo produtivos. A gente tem algumas parcerias com Portugal, e desde 2018, 18, 19, Portugal tem um projeto de inclusão digital que envolve toda a população. Esse projeto, que é o Encode 2030, eles têm como objetivo até 2030 ter toda a população de Portugal incluída digitalmente. E um dos públicos-alvo desse projeto são os idosos, porque são aqueles que têm talvez a maior dificuldade com o digital, né, com as tecnologias, e também sofrem muitos, né, sofrem muito com golpes, sofrem muito por não ter uma comunicação mais ativa. Então, Portugal ele trabalhou um projeto muito antes da pandemia de incluir digitalmente esses idosos. Então, você vê que os países eles já despertaram para isso. Por quê? Porque as populações idosas lá elas têm índice de envelhecimento muito alto. O Brasil, nós sempre tivemos a perspectiva de um país muito jovem, um país de grande potencial com a juventude, só que a gente vê que esse paradigma ele muda totalmente, né? Quando a gente tem uma população que é muito maior de idosos envelhecendo, ou de pessoas envelhecendo, e considerando um dado do IBGE, que até 2070 nós teremos 50% da população do Brasil idosa. Então, o que fazer com isso? A gente precisa trabalhar políticas públicas que possam tornar esses idosos produtivos, que dê possibilidade para que esses idosos eles sejam totalmente incluídos nesse mercado, nesse mundo do trabalho, porque do contrário, a gente não vai ter como ter condição de pagar a previdência para esses idosos. Então, a gente tem que fazer com que essa população de pessoas que estão envelhecendo, eles, primeiro, possam envelhecer de uma forma saudável, isso é um ponto crucial, e muitos estudos mostram isso, Adalberto, que há cursos de formação, perspectivas realmente de investir na educação de idosos, ela diminui o número de doenças neurológicas, neuropáticas desses idosos. Ou seja, a população ela vai envelhecer, mas ela vai envelhecer saudável. E com isso, investir na possibilidade desses idosos serem empreendedores, de estarem nas diversas esferas do desenvolvimento financeiro, seja era pública ou privada. Então, é exatamente nesse contexto que a gente trabalha essa formação, não só de um bem-estar
que é importantíssimo para os nossos idosos, mas deles se verem como também sendo parte de um país que precisa se desenvolver socialmente e financeiramente a partir dessa população de idosos. Então, assim, nós somos muito empolgados com esse programa. É um programa hoje que a universidade ela abraça em todos os níveis, né, inclusive de pesquisa. É uma ação de extensão da nossa universidade, levando a educação para a comunidade, a universidade saindo dos seus muros, mas também entrando, porque esses idosos vão para dentro da universidade, e é muito importante a valorização que eles se sentem, né, de estarem numa universidade. Mas estamos investindo também em pesquisa, de mostrar para o Estado, para o Brasil, o quanto investimento nessa área vai ser promissor, né, no futuro para o nosso país. Sem dúvida, né, professora? Trabalhando a autoestima e também a funcionalidade, né, das pessoas até as idades mais avançadas. Tem que aproveitar, na verdade. Professora, 1.200 vagas, a gente acha que é muita coisa, mas não é não, né? Espalhada aí em todo o estado, em todos os campi da universidade, é pouquinho, vai acabar rapidinho, né? O resultado é no dia 13 de março, né? E as inscrições, elas vão até o dia 28, ó, tá 8 pertinho. de fevereiro, está pertinho, então, a gente dá um incentivo muito grande aí para os filhos, né, para os netos, para ajudarem os pais a se inscreverem, os tios, porque a inscrição ela pode ser feita online, né, no nosso site da UEMA, ou também no nosso site da ProExai, da Pró-Reitoria, você encontra todas as informações no edital, mas também do formulário online, onde a pessoa pode se inscrever. Mas também ela pode ser feita presencialmente nos próprios campi da universidade. Como eu falei, esse edital ele está aberto para os 20 municípios onde a UEMA tem campus, e com isso nós temos uma equipe em cada um desses campi para atender da melhor forma esse aluno. Muitos desses idosos, eles chegam, eles têm muita vergonha, né, de falar que não são alfabetizados, então nós temos uma equipe já hoje preparada nos nossos campi exatamente para atender esses alunos, esses futuros alunos. E, como eu falei, a inscrição vai até o dia 28 de fevereiro. No caso do curso de alfabetização para idosos, né, e letramento digital, nós estamos trabalhando com um público um pouquinho menor do que 60 a mais. Nós estamos trabalhando com 55 mais, né, para dar oportunidade também para aquelas pessoas que que não têm alfabetização. E no outro curso de educação para envelhecimento, assim, acima de 60 a mais. Então, corram, não perca essa oportunidade, que penso que vai se fazer muita diferença na família, principalmente, né? Nós temos relatos belíssimos de idosos que tiveram uma vida mudada após uma oportunidade que se deu de estudar, né? Não só do estudo, mas também a gente investe muito no esporte, no lazer, em algumas oficinas que trabalham também a questão da sociabilidade. Muitos desses idosos, eles sofrem de depressão, então nós trabalhamos também essa questão psicológica. Então, é um curso completo, é um curso que nós estamos trabalhando com parcerias com diversas prefeituras também, e, como você falou, são 1.200 vagas, e realmente nós já temos um público aí muito grande, temos quase aí passando de 2.000 inscritos, onde a gente vai ter que fazer agora uma seleção, né, desses idosos. E aumentar também esse número de vagas, né, professora? Falar aí com o reitor Walter Canales, aí com o governador do estado também, vamos aumentar o número de vagas. Importante aí a sua fala nesse sentido, porque com certeza isso vai fazer diferença. Maravilha, existe uma expectativa, claro, para isso, né? Bem-estar acima de tudo. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Para falar sobre esse assunto e outros também, né? E claro que tudo vai dar certo, vocês são extremamente competentes, uma equipe muito competente, a gente, claro, sabe que vai dar tudo certo. Acabei de conversar aqui com a professora Ilka Serra, ela que é pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, e falou sobre o programa Universidade Aberta Intergeracional, a UNAB 2025. Lembrando, né? Aproveitem e façam as suas inscrições até o dia 28 de fevereiro. Não percam tempo, tá? E aproveitar, claro. Professora, bom dia, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço mais a oportunidade de estar aqui divulgando ações tão importantes para o nosso estado, primeiramente,
mas também a partir da Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigada, Adalberto. Satisfação sempre. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Quer ver, rever? É só ir lá no site www.universidadefm.ufma.br ou então nosso YouTube, Universidade FM 106. Mayra Nogueira assume hoje com o Sessão das 8, música boa, claro, todo dia aqui, com Mayra Nogueira a partir de 8, já são 8h10, estamos atrasadaços, tá? Amanhã a gente volta com mais informações. Mayra, assuma, por favor. Tchau. Tá certo, com certeza, Adalberto Júnior, volto já com você trazendo Sessão das 8.